Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, a parte 2 da série As Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Eu sou Edilmar, pastora da comunidade evangélica da Vitória em Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Na semana passada a gente viu como João, na ilha de Patmos, viu aquela visão maravilhosa de Jesus no meio de 7 castiçais de ouro e nas mãos do Senhor Jesus 7 estrelas. E o Senhor Jesus mesmo revelou para João, apóstolo João, o mistério dos 7 castiçais de ouro, que eram as 7 igrejas, e as 7 estrelas na mão direita do Senhor Jesus, que eram 7 anjos das 7 igrejas. E Jesus, então, mandou que João escrevesse essas 7 cartas. E eu gostaria de pensar com você, de meditar com você, como é grande o amor do Senhor. No livro de Revelação, que é o livro do Apocalipse, Revelação do Senhor Jesus, se trata, do casamento. Na realidade, é o casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja, o mistério que agora revelado, mas que ficou oculto por muitos e muitos anos. E o Senhor Jesus, num ato de amor, antes do rapto da igreja, antes do arrebatamento da igreja, antes de iniciar o seu juízo sobre a terra, ele manda 7 cartas às 7 igrejas, que são representações de cada igreja em toda a era da igreja. E a gente, quando lê essas cartas, a gente vê como Jesus demonstra o seu amor, mandando essas cartas tão elegantemente, como um cavalheiro, como Senhor que ama, como pastor supremo, deixando evidente que ele está no meio ali das igrejas, atentando a cada detalhe, e aos anjos da igreja, ele tem na palma da sua mão direita, bem ali, de olho, bem debaixo do seu olhar, do seu comando, todos os anjos das 7 igrejas, que representam, como eu falei, cada uma nas suas características, fazem representação das igrejas do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Essas 7 igrejas eram igrejas locais, reais, verdadeiras, elas realmente existiram. E hoje a gente vai ver o que o Senhor Jesus escreveu para uma igreja em especial, essa primeira carta para a igreja de Éfeso. E ao meditar no teor dessa carta, nós vamos tomar para nós qual é a mensagem que eu preciso aplicar na minha vida hoje. Essa cidade de Éfeso, deixa eu contar para você, era uma cidade grande, era uma cidade famosa. Ela tinha naquela época um templo enorme dedicado a uma deusa falsa, claro, uma deusa se chamava Diana. E havia lá nessa cidade muita imoralidade. E o apóstolo Paulo, quando foi pregar em Éfeso, ele pregou mesmo o evangelho da verdade do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, então, daquela igreja, elas foram muito bem fundamentadas no ensino da palavra do Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja nesta cidade de Éfeso. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se identifica como aquele que tem as 7 estrelas na sua destra e anda no meio
dos castiçais de ouro. E você vai ver que cada carta o Senhor vai se identificar conforme a descrição que está no capítulo 1, de como João viu o Senhor Jesus, daquela visão. É muito lindo isso, é muito, muito lindo, que Senhor Jesus se mostrou a João e depois se identifica como cada aspecto daquela visão, ele coloca na identificação de cada carta, como remetente, como aquele que está mandando a carta, para não ter dúvida que se trata de Yeshua HaMashiach, Jesus, Messias, o Filho de Deus. E ele vai falando, né, com a igreja. E o assunto, após ele se identificar, o assunto do texto, da carta, ele fala: eu conheço as suas obras. Jesus está falando com a igreja: eu sei o que você faz, o que você deixa de fazer. A gente sabe que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar. Onisciente, ele conhece, sabe todas as coisas. E onipotente, ele tem todo o poder. Então, de Deus, a gente não esconde nada, nem as coisas boas e nem as ruins. E nessa carta o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Só abre um parênteses aqui. Como está a tua paciência? Jesus conhece. E ele falando assim com a igreja, ele fala que não pode sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então, essa igreja, ela fazia uma classificação, ela não queria saber de pessoas que pregassem a mentira, pessoas que dissessem que eram apóstolos, mas não eram. Estava acontecendo algo muito horrível naquele tempo, que pessoas iam nas igrejas para pregar o contrário do que o apóstolo Paulo tinha pregado. No caso da igreja de Éfeso, a pessoa que fundou esta igreja foi o próprio apóstolo Paulo. A gente lembra que a gente viu no estudo dos Atos dos Apóstolos. E é interessante que essa igreja começou com 12 pessoas. 12 pessoas, que é o número dos 12 apóstolos, né? Uma igreja assim, que eles tinham o conhecimento do evangelho, mas eles não tinham conhecimento do batismo com o Espírito Santo. Então Paulo chegou com aquelas pessoas e falou: olha, vocês conhecem a Jesus, tem o batismo nas águas e agora vão ser batizados com o Espírito Santo. E esta igreja de Éfeso é onde o apóstolo Paulo passou a maior parte do tempo, uma igreja em que ele gastou mais tempo de todas as outras. Ele ficou 3 anos edificando essa igreja, ensinando, preparando aqueles irmãos. Então, era uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso. Era uma igreja que também teve um outro pastor, que era Timóteo, e ainda o próprio apóstolo João foi também pastor, líder desta igreja. Então era uma igreja que pensa, igreja que tem os pastores apóstolo Paulo, Timóteo e o apóstolo João. Pensa numa igreja com este grupo de liderança. Top, né? E o Senhor Jesus agora escrevendo para essa igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, você sabe, também escreveu carta para a igreja aos Efésios, que é essa igreja aqui, essa mesma igreja de Éfeso, que Jesus está escrevendo essa carta. E o apóstolo João também, dizem os estudiosos, que as cartas dele foram endereçadas a esta igreja de Éfeso, onde ele também
foi líder, né? Igreja, apóstolo João, na sua primeira epístola, ele se dirige a essa igreja. E esta igreja, então, ela tinha essa condição de saber, né, que, como eu disse, já estavam naquele tempo falsos mestres ensinando heresias na igreja, tentando deturpar o verdadeiro ensino do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa igreja sabia diferenciar quando ia alguém lá pregar alguma coisa que não era a doutrina do Senhor Jesus. Se diziam apóstolos, mas não são, eram mentirosos, a igreja não a aceitava. Então isso era um ponto muito positivo. E o Senhor Jesus está salientando isto na sua carta de amor a esta igreja. E depois que o Senhor Jesus salientou que eles estavam de parabéns por saber diferenciar aquele que está falando a palavra da verdade ou aquele que está com heresia, com engano, e não aceitar o engano nas suas vidas, é algo, irmãos, nesta carta que a gente tem que pegar para nós. Rejeitar toda a heresia, seja quem for que estiver falando. E o Senhor Jesus continua dizendo na sua carta que esta igreja sofreu. Essa igreja sofreu, mas tem paciência. Ela trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansou. Não desistiu. Perseverou. Tá aí outra coisa que a gente tem que pegar para a nossa vida. A gente, na terra, o Senhor Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, vão passar problemas, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa disposição a igreja de Éfeso tinha. Ela passava por problemas, tinha paciência, sofria, mas tinha paciência. Mas continuava trabalhando, não se cansava. Assim a gente tem que ser também. Os problemas vêm, a gente se apega com Deus, a gente pede ajuda, né? Pede ajuda para o Senhor, para os irmãos, para a igreja, mas continua trabalhando, continua servindo ao Senhor. E não desistir, nunca, sendo sempre fiel no trabalho, no serviço, como aqui diz, né? E em todas as coisas, continuar firme, sempre trabalhando, sempre tendo paciência, sempre acreditando. Essas cartas, irmãos, são cartas de amor, né? No capítulo 1 de Apocalipse, João fala, glória àquele que nos amou. O amor do Senhor é muito, muito grande. O próprio João fala no Evangelho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, a ponto de ele morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. É muito amor. E em Marcos 12:30, né, no Evangelho, a gente vê ali que o mandamento principal é o amor. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a si mesmo. Os que o Senhor pede de nós, o amor. E nesta carta, o Senhor fala para esta igreja de Éfeso. Só que tem um probleminha. Vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês não desistem. Mas tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor.
É possível alguém trabalhar tanto numa igreja, alguém se dedicar, aguentar muita coisa com paciência, mas não amar? É possível? É possível. É porque o Senhor Jesus está falando. Vocês não amam como deveriam. Não amam como no primeiro amor. Você vê quando o apóstolo Paulo escreve para essa igreja de Éfeso, ele fala, né, que a gente tem que compreender o amor de Cristo, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando, segundo os estudiosos, né, o apóstolo João escreve a essa igreja de Éfeso nas suas epístolas, ele fala o quê? Ele fala, Deus é amor. Ele fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. O apóstolo João escreveu isso na carta que ele mandou para essa igreja de Éfeso. Quem sabe baseado nesta carta que o Senhor Jesus mandou para esta mesma igreja de Éfeso, falando, cadê o amor? Cadê o primeiro amor? Cadê? Como você era logo que você começou a acreditar em Jesus? Você orava com vontade, você queria ajudar as pessoas, você jejuava, você ficava ouvindo os louvores, os hinos, se dedicava na obra, queria chegar mais cedo para ajudar na igreja e só saía lá por último para até que ajudar a deixar tudo em ordem na casa do Senhor, conversar com os irmãos, orar, deixar uma palavra. Como você é hoje? Você tem esse mesmo amor? Não só a técnica, né? Porque tem pessoas que fazem as coisas na igreja por outros motivos, não pelo amor, né? Até por conveniência, porque quer algum benefício, né? Algo em troca, ou até por costume, né? Porque já está acostumado e acha que é o certo. Mas aquele amor genuíno que Deus quer amar, o Senhor fala, onde está esse amor? Lembra o quanto você caiu, de onde você caiu, né? O Senhor está dizendo aqui para ele puxar na memória, lembra quanto você caiu, de onde você caiu. E agora a palavra, que é uma das palavras principais nas 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, arrepende-te. Ele fala, se arrependa. Se arrependa e pratica as primeiras obras, quer dizer, daquele jeito que era lá no começo. Daquele jeito quando você me amava de verdade. É assim, o Senhor quer o amor verdadeiro. O amor que é sincero, que é sem interesse, que é para o próprio Deus e para o próximo. Então, Deus nos amou no último grau, tanto que Ele deu o seu Filho. E o que Ele pede de nós? Ame. Então, a gente tem que olhar lá dentro de nós e lembrar, né? Como aqui está essa recomendação para essa igreja de Éfeso. Lembra, o que aconteceu? Que você começou a ser diferente, esfriar, né? Não amar. Ama, é um mandamento. Ama. Lembra
que aconteceu, de onde você caiu e se arrepende. Arrependimento é o quê? Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de opinião, mudança de direção, conversão. Arrependimento é mudança, é mudar, é pensar naquilo que está errado, como o Senhor falou, lembra de onde caíste. E muda, e se arrepende, e volta a ser e a fazer daquele jeito lá do começo. Do começo, é como assim, é semelhante a um relacionamento de um casal que no começo chegava, cumprimentava, olhava nos olhos, abraçava, sempre trazia um bombonzinho, escrevia um bilhetinho, deixava ali uma surpresinha, cheia de amor, cheia de carinho. Depois, com o passar do tempo, foi esfriando e nem cumprimentar, não cumprimenta. Mas, né, vive na mesma casa, às vezes, como dois estranhos, e vai fazendo as coisas pela rotina, mas o chamado do Senhor para essa igreja nessa carta é assim: para tudo, lembra de onde caiu, se arrepende, muda e volta a ser como você era no começo, nas primeiras obras. E depois dessa advertência de amor, o Senhor que nos dá livre-arbítrio para escolher, né, para amar, para agir, para obedecer, ele diz assim: se vocês não fizerem isto, não se arrependerem e voltarem às primeiras obras, haverá uma consequência que o Senhor Jesus fala aqui: brevemente virei a ti. Nota o brevemente. A gente tem que prestar bem atenção em cada palavra que o Senhor fala na sua carta, porque Ele não desperdiça as palavras. Todas as palavras têm uma importância imensa, eterna. A palavra de Deus, né? O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. E ele diz brevemente. Então, teria que ser uma atitude que eles tinham que fazer rápido. Não tinha que esperar quando eu tiver tal coisa, quando acontecer tal coisa, não. Se vocês não fizerem isso, brevemente a ti virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. De novo, o Senhor fala sobre arrependimento. As palavras do Senhor Jesus devem ser levadas muito a sério. E ele, então, fala: tem uma coisa boa também ainda, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então tá aí outra coisa para a gente pegar, para nós. A gente odeia o que Jesus odeia. Se ele odeia as obras do nicolaítas, o que é isso? É, assim, resumidamente, assim, uma explicação rápida. Se diz de pessoas que querem se sobrepor aos outros e ser chefes, né? Assim, tratar os outros como empregados, manipulando, quem sabe, querendo impor, forçar as pessoas a fazerem algo. Então, aqueles que querem que você forçar você a fazer uma coisa que você não quer fazer, te obrigar a fazer algo, impor sobre a tua vida, mandar em você, não é isso que o Senhor espera dos que ensinam a palavra de Deus. Ele quer que você, assim, de boa vontade, do seu livre-arbítrio, voluntariamente e com amor, você se dobre à vontade do Senhor, porque é o Senhor e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas não é por força, imposição e nem violência.
Então, o Senhor odiava esses nicolaítas, essa atitude, né? Essas obras dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso tinha essa noção, né? Mais uma vez, era uma igreja muito preparada, muito enraizada na doutrina do Senhor. Eles rechaçavam, eles rejeitavam, não aceitavam nada que não estivesse dentro da doutrina do Senhor. E isso é um ponto bem positivo, que o Senhor falou para essa igreja na carta que ele mandou. Então, terminando a carta, com essa frase que é repetida nas demais cartas, o Senhor Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você vê que está no plural, as igrejas. Então, não é só a recomendação dessa carta especificamente, mas ao que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele termina assim, dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, a árvore da vida é citada lá no Gênesis, lá no livro de Gênesis, quando Deus tinha comunhão perfeita com o homem. E paraíso, né, aquele jardim fechado, a comunhão, o amor, o relacionamento, a bênção, né? Está num lugar onde está a presença de Deus e o homem pode ter comunhão com Deus de forma prazerosa, de forma cheia de delícias no paraíso. Então, ao que vencer, há uma vitória que a gente precisa alcançar. E vamos aprender então com essa carta do Senhor Jesus, essa carta de amor. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.